Você sabia que uma boa história pode ser muito mais poderosa do que investir em marketing? Imagine você transformar cada espectador num cliente fiel. E a gente sabe que um cliente fiel são mais 7 clientes que vêm também. Se você quer ter uma conexão muito mais profunda, engajar muito mais as pessoas, os seus futuros clientes, invista em contar uma boa história. E esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oratória Sem Medo. Aqui você encontra mais de 500 conteúdos com exercícios, com técnicas para você saber se posicionar com autoridade e aumentar muito as chances de sucesso na sua carreira profissional. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar ativado o sininho para o YouTube avisar você dos novos conteúdos e também deixar o seu curtir e o seu comentário, que é muito valioso para mim. Hoje nosso assunto é falar sobre histórias, histórias que conectam, histórias que engajam. Saber contar história é uma dádiva, pode ser um grande diferencial na sua carreira de empreendedor. Uma história bem contada marca as pessoas, marca o seu produto, marca a sua solução, torna cada uma das suas propostas muito mais fáceis de serem lembradas, ou seja, memoráveis. Vamos ver um bom exemplo disso. E esse exemplo que eu quero compartilhar é a história da Nike, por exemplo, que transcende uma venda, porque a Nike não vende um tênis, não vende uma camiseta, não vende um shorts, mas vende experiências, vende a jornada que você vai ter usando aquele tênis, vende os obstáculos que serão superados naquela atividade esportiva específica com o produto da marca. Comece a assistir comerciais agora na TV, na internet, prestando mais atenção nesses detalhes, em como essas histórias são contadas. Não é o literal que é compartilhado, mas é a forma como isso pode transformar uma vida. Esses gatilhos podem tornar a sua história muito mais relevante para a audiência. Tá, legal, Fernanda, mas quais são os elementos na prática que eu preciso implementar para contar uma boa história? E eu vou te apresentar 4 passos. O primeiro passo é você criar um personagem que tenha identificação com o seu público. E para isso você tem que saber quem é o seu público, quem é o seu avatar, como dizem no marketing digital, em que nicho você está, qual é a faixa etária, quais são as dores que a sua audiência tem, quais são as expectativas, as necessidades, porque quando eu consigo traçar esse perfil do meu avatar, eu consigo escolher a dificuldade, o problema, o grande obstáculo que o meu cliente tem para eu trazer isso no meu personagem. Segundo, é eu trazer junto com esse personagem um grande problema que ele tenha, uma grande necessidade, um grande questionamento. E tudo isso muito bem pensado, porque na sequência eu trago uma jornada de transformação. O que eu vou trazer nessa jornada, nessa narrativa, para que no último passo, que é o quarto passo, eu tenha um desfecho transformador, em que ele consiga superar aquele obstáculo, em que ele consiga solucionar aquela grande problemática que eu trouxe na história. Vamos ver um exemplo bem interessante e que provavelmente você conhece esse produto, essa solução, que é o case do Airbnb. O que é o Airbnb? São aqueles apartamentos que nós podemos locar para ficar um fim de semana, ficar uma temporada, e justamente como se eu morasse naquele imóvel. E você sabe como surgiu o Airbnb? Os cofundadores do Airbnb eram 2 amigos que lutavam muito para sobreviver. Tinham grandes necessidades financeiras, viviam sem dinheiro e também não conseguiam pagar o aluguel. Olha só que dificuldade que era. E diante de tantas dificuldades que eles enfrentavam, aconteceu algo em São Francisco, que foi um evento de design. Eles moravam lá na cidade e, na época, a cidade ficou super lotada por conta desse evento. Não tinha mais nem hotel para conseguir uma hospedagem. E eles pensaram assim: nossa,
com a cidade desse jeito, será que a gente poderia fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? Até que veio um insight. E se a gente alugasse o nosso apartamento, meio que sublocasse o nosso apartamento para esses hóspedes, para alguns, né? Porque não dá para colocar todo mundo, que não conseguiram a hospedagem. E fizeram exatamente isso. Ofereceram, além do local limpo, agradável, também incluíram um café da manhã para o hóspede. E olha só o que estava nascendo nessa brincadeira dos dois. O Airbnb, que é exatamente isso, um imóvel que eu posso locar, que tem toda a limpeza, troca de lençol, de toalhas, e alguns servem também o café da manhã. E hoje o Airbnb é uma das maiores plataformas de hospedagem, mais inovadora e mais bem-sucedida do mundo. E isso mudou a história das viagens para sempre, porque hoje em dia tem gente que não fica mais em hotel, prefere 1000 vezes o Airbnb, porque tem um tom, um ar muito mais caseiro, mais familiar do que um hotel. Conseguiu identificar os 4 passos nessa história? Os personagens, os cofundadores, a problemática que eles viviam, que era a falta de dinheiro até para pagar o aluguel, a jornada em que o evento que aconteceu na cidade despertou, fez eles terem essa ideia inovadora de sublocar o apartamento deles, oferecendo um mimo, que era o café da manhã e essa hospedagem rápida, e o surgimento da plataforma Airbnb, que transformou não só a vida deles, mas a vida, né, da empresa, a história da carreira deles e o quanto que isso fez diferença no mundo. E você pode fazer isso não só contando uma história com personagens, mas trazendo a história do seu produto, do seu serviço, da sua solução. Pensa, o que você vende? Porque todo mundo vende alguma coisa. Você pode, se você é dentista, você vende o seu serviço na sua clínica. Se você é médico, você vende o atendimento que você traz para as crianças. Se você trabalha na área de estética, você vende o seu serviço de fazer a sobrancelha, de colocar cílios, de fazer a make, de arrumar o cabelo. Pense no que você faz, no que você vende, no que você fornece para as pessoas. Pega um papel e caneta agora, porque essa é a melhor forma da gente fazer esse brainstorming, essa liberação aqui de ideias, de endorfina, para usar a criatividade e conseguir ter um mapa da sua história. E sabe como é o nome disso? Story selling, que é eu vender por meio de uma história. E por que isso é tão inovador? Porque as histórias conectam, engajam muito mais do que os números. Eu posso trazer para você agora uma porcentagem dos empreendedores que têm mais sucesso nas redes sociais, por exemplo. E você vai pensar, que legal, esses 60% que a Fernanda comentou. Só que eu não vou te marcar tanto se eu contar uma história que se conecte àquilo que você está procurando. Você vai enxergar muito mais valor, você vai lembrar muito mais do que eu disse. Essa é a vantagem, é o grande diferencial de trazer histórias e de desenvolver esse potencial do story selling no nosso dia a dia profissional. Pegou papel e caneta? Se não pegou, vai lá. Vou contar até 5. 5, 4, 3, 2, 1. Pegou? Então vamos lá. O que você vai escrever aí? Primeiro, número 1, personagem. Qual é o personagem? Qual é o público que você quer atingir com o seu produto, com a sua solução? Descreva isso, mas com o máximo de detalhes. Faixa etária, se é homem ou mulher, quais são as necessidades, o que esse público busca. Na sequência, você vai escrever o conflito, que é a parte 2. Quais são os grandes obstáculos que o seu avatar tem, que o seu cliente tem, já pensando na solução que você tem, na solução que você vai sugerir. Então, faça tudo intencionalmente. No terceiro passo, você vai escrever a jornada transformadora que a sua solução traz. Já coloque também os benefícios, as vantagens, os grandes diferenciais que você pode fornecer para o seu cliente. E no último passo, a grande transformação que ele vai ter na vida dele, implementando a sua solução, comprando o seu produto, comprando o seu serviço. Perceba como é um passo a passo, e quando nós vemos um comercial, quando nós vemos um pitch de vendas,
histórias no lançamento na internet. É exatamente esse passo a passo que eles usam e você pode usar intencionalmente no seu dia a dia, nas redes sociais, pode usar para gravar um vídeo, pode usar falando para o seu cliente, contando cases de outras pessoas que sejam semelhantes àquela realidade que o seu cliente está. E além de contar muito bem a história, de usar esses 4 passos, é fundamental que a forma de apresentar essa história seja coerente com a emoção. Por isso, primeira dica prática do como falar é colocar emoção na sua voz. Eu não posso falar assim: saia da sala porque está tendo um incêndio. Imagina, eu não estou colocando a emoção do incêndio, o nível de preocupação, de urgência daquela situação. Eu preciso trazer isso na minha voz, nessas entonações que eu faço ao contar a história. Sabe quando a gente conta história para criança, que coloca aquela emoção, aquele suspense, aquelas variações de horas falando mais fino, horas falando mais grave? É colocar essas variações da voz na hora de contar a sua história profissional também. Além da emoção, o segundo passo é trazer pausas estratégicas, pausas dramáticas, de suspense. Não fale tudo numa tacada só. Então aconteceu isso, depois aquilo, e aquele cliente fez isso, depois fez aquilo, depois eu tenho essa grande vantagem para te contar. Não! Coloque suspense. Fale algo. Faça uma pausa. Depois fale mais alguma coisa e faça uma pausa rápida entre as ideias. Procure incluir pausas estratégicas durante a sua narrativa. E, por fim, use a linguagem corporal também trazendo a relevância dessa história. Com certeza você vai prender muito mais a atenção da sua audiência se você movimentar o tronco, movimentar o seu olhar, movimentar as suas mãos com coerência. Então não é ficar aqui travado na hora de falar, mas também não é ficar exagerando, mas trazendo a relevância de cada ideia, principalmente nas ênfases, nos pontos importantes do que você for compartilhar. E eu tenho certeza que você vai se tornar cada dia mais um melhor story seller, sim, um vendedor que conta excelentes histórias. E com isso tem muito mais clientes e ganha muito mais dinheiro. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários que eu vou responder cada um. Um grande beijo e até o próximo.